muito bem-vindo! Vai começar o podcast da Lucimelo. E por aqui você sabe, o papo é pop. E a minha convidada de hoje vai render uma conversa pra lá de pop, gente. Eu tenho o prazer de receber hoje a Mariá Ruibal. Falei certinho? Certo. Estudiosa do comportamento humano, com passagens por Cambridge, formada em cinema, audiovisual, jornalismo e teatro. Olha, só faltou o cinema pra mim, pra gente ficar igual. E ela é apresentadora, cineasta, ela é empresária. No Instagram dela tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: está se sentindo exausta? Te ajudo a ser uma mulher realizada na vida pessoal e bem-sucedida na carreira. Olha só a promessa, hein? É boa. Então, imagina só o bate-papo. Fica aqui com a gente, pra gente começar essa conversa. Antes de conversar com ela, eu quero dar aquele recadinho especial. Nós estamos gravando aqui no Pocket Studio, que fica no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. E para você que tem um podcast, quer tirar da cabeça, quer tirar do papel, quer fazer um podcast para sua empresa, quer fazer um podcast pessoal, é um sonho seu, você sempre quis, aqui no estúdio a gente te ajuda a tirar esses projetos do papel. Projetos corporativos também, nós fazemos projetos corporativos para várias empresas, tanto aqui no estúdio como fora dele também, nas próprias empresas. Nós somos um hub de conteúdo que ajuda empresas a produzirem os seus conteúdos nas redes sociais. Então, fica a dica aí, pode chamar a gente nas nossas redes sociais, qualquer uma delas que a gente está sempre full time, conversando com todo mundo aí e tirando as dúvidas, tá bom? Então, tá dado o nosso recado e agora vamos lá, aquele bate-papo com a minha convidada, que é a Mariá Ruibal, Ruibal. É espanhol, você falou, né? Espanhol. Então, sangue espanhol na mesa, hein? Sangue espanhol, sou 50-50. Meu pai é espanhol, minha mãe é brasileira. É brasileira, então tá tudo essa bem. Mistura aí. Uma boa mistura, né? Obrigada pelo convite, eu tô feliz de estar aqui. Sua energia é pra cima, né? É pra cima. Adorei, amei. Vamos pra lá. cima, Mariá. Poxa, que legal ver você aqui. Você nasceu aqui no Brasil mesmo? Sim, nasci em Santos. Você é de Santos? Sou santista. Olha, eu tenho vários amigos em Santos. Que Nasci em delícia. Santos. Meu pai veio pequeno pra cá, agora ele mora lá. E parte da família mora lá na Espanha. Voltou pra Espanha? Voltou pra Espanha. Que legal. Ele sempre quis, né? Tá super feliz e enfim, tá lá. Que bom, delícia. E ele mora em que lugar da Espanha? Pontevedra. Fica? Faz fronteira com Portugal, Porto. Pertinho. 40 minutos de carro tá em Portugal. Então, de vez em quando você tá por lá, então. Eu tô. Passei 3 meses lá. Sério? Quando viaja, assim, faz essas viagens internacionais, você tem vontade de voltar ou tem lugar que você tem vontade de ficar? Eu tenho uma grande questão, eu já tive até um programa de viagem, né? O Trip, que eu mostrava questões comportamentais, culturais pelo mundo. Você tem isso bem claro. Eu gosto muito de viajar. Então, você fala assim, Maria, o que você quer? Eu tenho essa coisa da experiência, de vivenciar, né? De meio aventureira um pouco. Então, eu gosto muito de viagem. Para mim, viagem me encanta. Então, se eu tenho vontade de voltar... Eu tenho sempre na minha cabeça que eu não vou parar de viajar, entendeu? Então já acaba eu já morei um tempo fora, morei em Londres, fiquei 2 anos viajando também, já. Estudou também, né? Você fez... O que você fez na Comportamento Cambridge? humano. Sério? Você fez comportamento humano Comportamento lá? humano em Cambridge. Olha que incrível. Foi muito legal. Aí depois eu fiz neurociência, mas eu fiz aqui mesmo, fiz na PUC. Então, eu sempre estudei comportamento humano. E nessas minhas viagens é muito interessante. Porque até no cinema que você citou, eu não me considero uma cineasta, né? Porque eu acho que cineasta quem faz, quem é mesmo. Mas eu tenho a formação e a formação te dá um olhar exatamente. Acho que tudo. Até pro audiovisual mesmo, exatamente, né? Você olha pro audiovisual e fala... Isso é cinema. Ou eu entendo, eu falo assim, aqui tem uma veia do cinema, ou do teatro, Não, com né? certeza. Acho que tudo que a gente estuda, que a gente faz, que a gente vivencia, faz parte da nossa história. Sim. E tá junto com a gente dentro da nossa bagagem. E é muito interessante porque o cinema tem uma parte dele que é totalmente comportamental, né? O cinema, ele imprime a vida ali, te dá insights, e você mergulha naquela história, você sente, você sofre, você chora, você ri. Né? A jornada do herói, tem tudo isso. Tudo, gente, é tudo vida, né? Exatamente. Então, legal, eu sempre me encantei pelo lado comportamental do cinema. Olha que engraçado. Que interessante. Então, você estudou cinema por causa pra entender...
essa Não parte comportamental. conscientemente. Eu Não, estudei né? cinema. Não, Mas porque eu já. a coisa foi fechando, né? Lá eu via, eu falava, até no teatro, eu gostava de estudar o personagem, entender as nuances comportamentais, era tudo voltado pra isso, mas não conscientemente na época. Sim. Com Hoje eu sei, eu certeza. falo. Mas você "Cara, tinha interessante." vontade, assim, de ser uma atriz de cinema? Você pensava, assim, ou não? Acho que quando eu fiz, sim, Sim, você né? fica naquele encanto, mas eu muito rápido vi que não era combinava bem tanto aquilo, comigo. né? Mas eu tive essa sensação quando eu fiz artes cênicas. Eu era assim, eu falava assim, não, eu quero ser atriz, irarará, e eu fiquei anos assim com essa coisa na cabeça. E aí eu fiz teatro amador durante muito tempo. Depois eu fui fazer artes cênicas. Aí foi a minha primeira formação, foi em artes cênicas. Eu terminei e eu já trabalhava em rádio há muitos anos. Aí eu terminei e falei, não era bem isso, não era isso, não. Acho que não. Acho que não era bem isso. Só que assim, a vida inteira eu fui atriz publicitária, mas nunca atriz mesmo, de novela, essas coisas. Não era isso, não era sobre isso, né? E eu sou ex-atleta de natação, né? É mesmo? E era competição, treinava de madrugada, tenho recorde, troféu em casa, um monte de coisa. E eu falava, minha primeira opção de faculdade, eu falei, quando eu for fazer faculdade, eu vou fazer psicologia. E aí, não sei, a vida foi me levando para outro lugar e ficou aquela coisa. E aí, paralelamente a tudo que eu fiz na vida, eu sempre estudei comportamento humano, sempre. E é o que me encanta. Porque, te falar, eu não sou uma pessoa que ama estudar por natureza. Tem gente que gosta de estudar qualquer assunto. Eu sou eu dessa. gosto de estudar comportamento humano. Olha, Tirou que isso, bacana, não é? Que nem Maria. eu gosto muito de ler. As pessoas sabem que eu gosto muito de ler. Mas não é qualquer coisa. As pessoas acham que eu gosto de ler qualquer coisa. Não é. Tem duas coisas que eu gosto de ler. Coisas espirituais, religiosas, né? Algumas coisas nesse sentido. Romance histórico, principalmente, porque você aprende muita coisa, aprende coisas culturais. E é fácil, coisas... né? Com romance e é você gostoso, aprender, né? Então, eu amo romance. Tenho vários pra te indicar. Amo romance. Amo... e comportamento humano, entendeu? Então, assim, essas são as coisas que eu gosto de estudar, não é? Filosofia. Sim. Então, são essas 4 coisas. Olha que bacana. Não, é engraçado, né? Como as pessoas são diferentes, né? E música também, você é assim também? Curte várias coisas? Ou é seleta ou curte várias coisas? Não, curto várias coisas. Várias música, coisas. Eu brincava muito até nas minhas redes sociais há um tempo atrás, que eu sou péssima, eu canto muito mal. Sério? Sim, péssima. E eu também não sei a letra inteira, eu sempre me liguei no que a letra está dizendo. E aí eu cantava, às vezes falava, gente, vocês viram que falou? Ficava né? Tipo, ninguém nem entendeu, era só curtindo a música e ela lá E eu cantava errado, e cantava mesmo na rede social, eu não sei. Aí criou uma conexão por conta disso também, porque me zoavam, né? Porque eu realmente canto bem mal. Ô Maria, mas o teatro, ele traz essa coisa pra gente também, desse olhar pras pessoas, né? Porque se você não entende o ser humano, como é que você vai interpretá-lo? Me conta, né? Olha, se não há mais, do topo de lista pra mim, teatro trabalha a questão comportamental e emocional. Sim. Tem exercícios no teatro que eu acho incrível. Tem um exercício que ele incomoda o outro se não tá preparado. Aquela coisa do olhar, de você ficar olhando, de não poder desviar. É horrível. Você fica, às vezes você se sente sem graça, às vezes você se sente invadido, às vezes você se sente acolhido, às vezes você vai descobrindo as suas emoções ali e se você começa o teatro cedo, você vai começando a entender isso. Eu falo que todo mundo tem que passar por essa experiência. Eu acho do teatro, interessantíssimo porque o teatro. Lá é o lugar que você mais se sente desconfortável na vida, porque ali você é submetido a todas as coisas, né, assim, de relacionamento humano, né, assim, que nem você falou, desde um olhar até um abraçar, ou ter que conviver com a pessoa, você convive ali o tempo todo com essas questões muito humanas, né, e tem que aprender a lidar com isso. No teatro, se você não lidar com isso, você não faz nada, né? Exatamente. Você não avança, né? Eu acho super interessante. E aí é o que te dá, eu acho que dá uma estrutura mesmo, né, pra gente, assim, pra gente fazer outras coisas também. Eu acho interessante pra qualquer área, que depois essa pessoa vai ser... É igual o esporte. Eu colocaria meus filhos, por exemplo, em teatro, um esporte, uma música, sabe essa diversidade pra ir experienciando? Eu acho também. Eu acho que isso vai compondo o ser humano, né, essas experiências, dentro das possibilidades, claro, né? Mas... Se a gente pudesse ter mais isso em escola, né? Mas é tudo sempre muito raso, muito sem vontade. Isso é uma coisa muito interessante e gente da Europa. despreparada, né? Isso é uma coisa muito interessante da Europa. Lá tem. Nas escolas, é muito incentivado esse múltiplas tarefas, né? Enquanto o ser humano está em formação. Claro. Porque é a época que o cérebro está em desenvolvimento, né? Eu posso até falar pela neurociência, essas
transformações do cérebro e as etapas que isso acontece. E ter essas atividades, essas possibilidades na escola, nossa, é fantástico, é muito bom. É verdade. Ô, Maria, mas você, depois que... aí na infância, como é que você era? Era uma menina muito esperta, muito bagunceira? Você não tem cara de bagunceira, você tem cara de ser boazinha. Todo mundo acha que eu não era. Não, eu sempre fui muito alegre. Alegre? Minha mãe fala... Você tem um timbre de voz, assim, que... Né? Falei com você no WhatsApp aqui. Falei, nossa, que delícia, ela é tão alegre. Eu sou sagitariana, né? Sagitariana tem essa... Minha mãe falava uma coisa muito do copo d'água. Sobre o copo d'água. Ela falava assim, ó... eu pedi um copo d'água pra Maria e saber que você vai tomar só um golinho de nada. Porque ela vai, enche o copo inteiro, ela volta saltitando, não sei o que, não sei o que, aquela água vai caindo pelo caminho. E aí só tem um gole no final das contas, Então eu era essa pessoa. Minha mãe passava na frente do meu quarto, eu dava com a perna pra cima. A mãe distinguiu bem, então. Que delícia. Assim. São quantos irmãos? Eu e mais um. E mais um? É um menino? 2 anos mais velho. 2 anos e meio mais velho do que eu. Então você é caçula. Os caçulas são sempre muito... Você também é, assim, muito paparicados? Não teve essa distinção. Não teve. Foi muito próximo, assim, o tratamento. Mas se for pra distinguir, muito, ele vai querer me matar agora. Mas ele teve mais vantagens. Acredite se quiser. Ai, meu Deus do céu. Ô, Maria, vamos falar um pouquinho aqui sobre carreira, né? Você, que assim, é um dos temas principais aqui do podcast. A gente fala sobre tudo, mas basicamente aquele viés da carreira, uma pessoa, geralmente quem vem aqui tem uma jornada de sucesso muito bacana nas suas carreiras, né? E você começou com o quê? Uau! Onde eu comecei... Com todas essas coisas, você começou por onde? Olha, eu comecei de vendedora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Boa. Meu pai quebrou nessa época, aí, né, aquela confusão de quando uma família que era muito estruturada, aí tem um baque, assim, muito grande. Financeiro muda tudo, né? E aí, tanto é que a gente morava em Curitiba, voltamos pra Santos, meu irmão você ficou, também morou em Curitiba? Morei 7 anos Eu morei 12 anos em Curitiba. Você jura? Eu gosto de lá tem um quê de Europa, eu sou muito apaixonada pela Europa, porque minhas raízes também é europeia, né? Eu também, eu falo que lá é meu lugar, eu falo assim pra todo mundo, lá, Curitiba é meu lugar no mundo, que eu adoro, é uma cidade gostosa. É uma coisa que eu sinto muita saudade, assim, gosto demais. Mas hoje eu já sou paulista, já tô há 20 anos em São Paulo. Eu também. Um pouco paulista agora. E aí a gente voltou, né? Meu irmão ficou, até já teve essa quebra, né, na família, porque a gente era muito novo e tal. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a fazer eventos, aí eu nadava nessa época, né? Então. Você teve a natação também. E aí eu não podia deixar a peteca cair na natação, porque a bolsa era de acordo com a sua classificação, o seu tempo, etc. Então eu sempre tinha que estar lá em primeiro lugar, porque eu precisava de 100% de bolsa. Então, foi assim que paguei minha escola, inclusive. Que legal, bacana. Já pagou desde cedo a escola já também. Né? Exato. E aí, eu ainda nadando, quando começou a se aproximar da faculdade, eu comecei a comprar e vender coisas. Por exemplo, bijuterias, roupas, lingerie. Aí eu comecei... Eu morava em Santos, eu sou nascida lá, e tem um centrinho em Santos. E aí eu falei, quer saber? Eu vou na minha hora do almoço, porque eu treinava de madrugada, 3 vezes por semana, ia pra escola e depois treinava de tarde de novo, né? Que era o treino principal. Aí voltava pra casa, comia, dormia e de novo. Só que na hora do almoço, depois da escola e antes do treino, tinha um espaço. E eu ia nesse centrinho, e eu falei, quer saber? Lá, as pessoas, elas trabalham lá. Então, elas estão lá todo dia. E assim, amadorismo total, não tinha, mas funcionava. Eu não tinha segurança, né? Se a pessoa no dia seguinte fosse embora e aí não trabalhasse mais lá, mas eu pensei nessa hipótese também. Só que eu pensei o seguinte, não é todo mundo que vai ser mandado embora, ou vai sair, ou vai eventualmente sumir. Eventualmente tá na conta, entendeu? Nunca aconteceu. E aí eu conquistei as vendedoras do comércio local, eu passava e vendia. Eu comecei vendendo bijuteria. Aí teve aquela época da prata de Bali. Sabe aquela prata de Bali, que era um tipo de prata? E lá era escura, linda. E aí era Santos, praia, essa coisa lá bombava. Aí eu comecei a falar, as pessoas não vão comprar prata todo mês. Eu preciso mudar. Aí eu trouxe lingerie. Aí eu fui trazendo coisas que eu sabia que elas precisavam. E aí eu tinha meu caderninho à mão, anotava. Já era empreendedora, já. Olha, você sabe que eu não me considero uma super empreendedora nem nada, mas assim, tinha esse tino. Acho que eu tinha mais o tino da venda. Sim, essa coisa mais de vender. E a coisa da conversa, da comunicação, né? A comunicação, cara, tudo, né? E você foi modelo também ou não? Não, que você falou que trabalhei em eventos e tal, geralmente nessa fase. Algumas marcas chamam, né, pra
para ser como modelo, mas eu nunca fui profissionalmente modelo nisso, não. Ah, entendi. Não, porque você é muito bonita. Eu falei, às vezes a Obrigada. Maria foi modelo também aí. E qual foi o primeiro momento que você percebeu, assim, que estudar emoções mudaria o seu jogo? Você teve um momento, assim, que você falou, cara, isso é... Olha, não, acho que quando eu comecei a ser mais intencional, por exemplo, quando eu fiz pós em neurociência, quando eu estudei comportamento humano em Cambridge, né, eu escolhi Cambridge, eu estava entre Harvard e Cambridge, para ser sincera, e eu escolhi totalmente por uma questão de apego emocional, de gostar. Você tava Eu sou lá apaixonada por Londres, Londres, né? Nessa época eu já tinha voltado, eu fui de mas novo, você já conhecia lá. E eu sou muito apaixonada. Sou apaixonada pela cultura europeia ali, para esses lados, Sim, né, então... eu acho tudo muito bonito, né? eu também. Parece que é tudo e aí, muito... sendo muito parece que- sincera, entre uma e outra, eu É tudo claro muito que eu épico, não é? olhei, Europa, né? É tudo muito épico. Eu amo filmes épicos, sabia? eu também. Eu gosto. Eu também. Eu sou dessas. Adoro. Eu adoro. Então, nessa época, sim, fui mais intencional. Mas eu sempre estudei, né? Então, eu gosto de estudar assuntos que envolvem também o comportamento humano. Então, meu conhecimento, ele é vasto. Desde questões... antropológicas, espirituais. Você vai lá na raiz do problema. Mas sempre foi natural. Então, não foi uma coisa, eu vou estudar, ou então porque eu preciso. Teve um assunto que hoje eu domino, que me custou anos aí de estudos para eu começar a falar sobre ele. Então, tem gente, por exemplo, que vem falando há mais tempo do que eu, mas desconfio que não estuda mais tempo do que eu sobre esse assunto. Sério? Que aí é a questão específica para as mulheres, porque eu sempre estudei comportamento humano no geral. Tá. E aí teve uma coisa que teve a ver com a minha história pessoal, que foi estudar sobre a feminilidade, sobre... Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa que nada preenchia e tudo mais. E aí, de alguma forma, veio na minha vida esse assunto. Porque não tem um estudo, que nem falar, vou estudar neurociência, vou estudar cinema, vou estudar medicina. Feminilidade. Não tem, não tem, entendeu? Então, assim, tem, e é super perigoso isso. Porque aí você não tem uma fonte científica para você estudar, para você... É super perigoso. Porque vai um pouco da sua cabeça, querendo ou não. Entendeu? Verdade, Aonde eu me pego? Porque eu tenho muita preocupação com essa onda da internet, né? E tudo mais. Com a superficialidade. E era uma coisa assim, da gente conversar internamente, todo mundo falar, você precisa ter autoconfiança no que você tá fazendo. Eu falei, eu tenho autoconfiança, a questão não é essa. A questão é não é só para ganhar o dinheiro, para fazer aquilo que dá para sair montando qualquer curso, dá para sair vendendo qualquer coisa. Sim. Então, eu sempre tive essa preocupação muito grande. E é um assunto que não tem base para você estudar. Tem algumas frentes, por exemplo, eu fui estudar biologia, fisiologia, para começar aí o assunto do homem e da mulher, né? Do masculino e do feminino. Sim. Fui estudar questões históricas, antropológicas, para entender evolução, para entender contexto. Porque os contextos mudam. Aí fica essa história de, então você está querendo dizer que mulher tem que voltar para trás do fogo. Não, gente, era outro contexto, mas teve um porquê, foi assim. Enfim, claro que não. Quem sou eu? Muito pelo contrário, toda a minha história, eu sou totalmente independente, eu que faço meu trabalho, eu pago minhas contas, etc. Enfim, então assim, mas aí eu fui estudar para mim e foi o que eu chamo hoje, eu uso a minha sensação é o nome que eu uso porque eu mais me encanta de fazer hoje, que é resgatar a feminilidade nas mulheres. E uma coisa que você está falando aqui agora, eu gosto. E começou por mim, né? Eu gosto, né, de estudar qualquer assunto, como eu falei, você gosta de estudar. Eu não sei se porque eu sou jornalista, não sei, eu nunca quis me especializar, falei, não quero especializar, eu quero falar sobre tudo, por que eu preciso me especializar? Eu quero ser generalista, quero falar sobre vários assuntos. E uma coisa que me incomoda demais quando falam que, coisa pra mulher, encontro de mulher, é que assim, as mulheres que começaram a estudar e começaram a motivar outras mulheres a saírem de casa, a terem sua própria renda, e ok, é tudo muito válido. Mas elas trazem uma coisa assim, a mulher é uma bruxa, porque você foi bruxa não sei na onde, não tem muita coisa relacionada com bruxa. Eu falei, cara, a feminilidade... As pessoas não explicam, elas não trazem. É tudo muito relacionado, assim, essa coisa fica muito espiritualizado, muito esotérico. Então, eu olho aquilo e falo, não conversa comigo isso aí, porque não me representa, assim, dentro de todo o meu estudo, eu acho que o meu foco maior, meu desafio maior foi trazer para uma coisa muito palpável, realista,
E buscar em fatos também. Uhum. Então, quando a gente vai discutir alguma coisa, eu procuro não trazer coisas subliminares, entendeu? E sim, olha, historicamente aconteceu isso. Eu deixo muito claro quando é a minha opinião. Dentro de tudo que eu estudei, que eu já vivi, que eu senti na pele e tudo mais, dentro dessas duas possibilidades que você está me trazendo, a minha opinião é essa daqui. Baseada nisso, naquilo. Mas eu deixo claro quando é a minha opinião. Eu deixo claro para a mentorada quando é a minha opinião de alguma coisa. Olha que bacana. Porque eu acho que aí, que nem você falou, quando você foge desse estudo mais antropológico, mais lá das raízes lá, a chance de você se perder nesse universo é muito grande, né? Entra muito nos achismos. Nos achismos. E aí fica estranho, né? E aí, qual foi o momento que você falou assim... Preciso olhar para isso. Preciso olhar para isso. O que era exatamente que você estava olhando? Olha, eu estava fazendo 100%. Qual era o objeto da pesquisa? Vamos falar assim. Né? Era eu mesma. Você era Maria Ruiva. Eu me sentia sobrecarregada. E não sobrecarregada do tipo, nossa, quanto trabalho. Sabe aquela, putz, estou com uma pilha de trabalho. Isso estou com muito trabalho. Sim. E aí eu preciso resolver e talvez tenha que trabalhar um pouco mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar exausta na vida. Do tipo, pedindo socorro, assim... Quero que alguém me salve daqui, que alguém me ajude, porque eu mesma não estou mais dando conta, sabe? É uma exaustão num lugar diferente. Não era conta do trabalho, era uma conta de um algo emocional, talvez, é isso? E de uma sobrecarga mesmo, né? Porque desde 14 anos, uma responsabilidade de tipo, preciso pagar conta, até para homem e para mulher, né? Sim, 14 anos é muito cansativo novo. mesmo, cansativo. Né? Claro que é. E para mulher tem alguns porquês, é mais, né? Até questões hormonais, enfim, tem vários porquês que pra mulher é mais. Então, eu tava num momento da vida que eu falei, meu Deus, eu tenho 30 anos. 30 anos só. E eu tô me sentindo eu comigo mesma em casa, não ficava falando isso pra ninguém, mas eu falei, eu estou verdadeiramente exausta. Isso foi 1 ano, 2 anos, e aquilo não passava. Modifiquei algumas coisas, não foi mais uma questão de carga de trabalho, não foi mais. Tinha um sinal ali que era pra você entender alguma coisa. Sobrecarregada, E uma satisfação eterna. Parecia, por mais que eu conquistasse as coisas, por mais que eu tivesse... eu olhava e falava, eu me sinto ingrata na vida, porque eu não tenho do que reclamar, mas eu não me sinto satisfeita. Caramba, Maria. Isso foi... Estou te contando assim, exatamente o que foi. Não, e é legal entender o teu processo, porque é daí que sai esse resgate, né? Eu demorei muito para entender que eu poderia utilizar a minha própria experiência para isso. Porque como eu sempre quis ser muito embasada, não falar abobrinha, sabe? Não deixar nada superficial, porque eu tô falando da vida das pessoas. E até isso é porque muito você tem sério, jornalista, então a gente já sabe, né? Não, Esse comprometimento com as coisas, com o que isso. você fala, né? E a questão de ciência, né? Eu vejo até... A ciência você tem que questionar, e tem que, porque os estudos vão evoluindo e vão vindo novas teorias, porque você questiona a anterior, né? Então, é extremamente questionável. Enfim, imagina, né? Então, eu sempre fui muito avessa, assim, a trazer a minha própria experiência. Mas, hoje, que eu percebi que eu falei, caramba, realmente eu tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Realmente, sabe? Eu consigo ajudar, e fui testando, fui vendo. Eu falei, o fato de eu ter começado isso por mim, dá um quê a mais. Não se preocupe com isso, Maria, sabe? Porque você tem um lugar de fala que você sentiu aquilo na pele. Então, algumas coisas que a pessoa vai tentar te explicar, você já entendeu. Sim. Porque você sabe do que ela tá falando. Então, foi nesse lugar que eu entro com a minha própria experiência. Então, ela acaba sendo a espinha dorsal, né? E tem uma coisa assim, não sei, talvez fazendo uma conexão, assim, uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é o propósito, né? Pra que eu tô fazendo isso? Ou por que eu faço isso, né? Que eu acho que no fim das contas você entender você ter esse propósito talvez relutei, viu? Te dá um gás diferente, né? Relutei porque também entrou naquele campo, tudo porque vai banalizando tudo hoje. vai banalizando. Vamos, meu propósito de vida. A vida inteira eu fiz outra coisa, agora eu vou falar de feminilidade. Que propósito? Eu me nada recusei a ver. muito tempo a Você escutar também? essa palavra também, porque o pessoal falava, o propósito. Que propósito? Eu preciso pagar as contas e trabalhar com o que eu gosto. Eu sempre foi pra mim. Exatamente. Foi muito claro, eu sou muito assim. Eu falava eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. A primeira coisa. Que eu Mas vou te falar, conforme eu me senti transformada, eu falei, cara, realmente, né? Quantas mulheres
não estão com essa mesma... E é só ajustar esse negocinho. E eu tinha muito isso também. E aí eu me recusava porque os discursos não conversavam comigo. Né? Essa coisa de... Porque eu acho que essa coisa da superficialidade da internet banalizou muita coisa. Tipo, 10 dicas pra você ser mais feminina. Aí bota 10 coisinhas lá que você fala... Mas, pô... Eu fui entendendo o que é. E não que seja ruim, eu acho que isso talvez tenha pessoas que estão nesse estágio que precisa dessas dicas e dessas informações. De atenção, e é um gancho de atenção, né? Mas pra mim não funcionava, então eu falava, nossa. E aí aquilo, ficava tudo muito distante, né? E é ruim, porque daí a gente fica as pessoas aí achando que estão... Que agora fala-se muito em comunidade, né? Então você fala assim, todo mundo tem suas comunidades. Mas não tem comunidade, as pessoas não tô entendendo o que as pessoas estão falando. Não tô gostando dessa conversa. E aí você fica isolada, né? E foi uma coisa muito legal quando eu vi o teu conteúdo, que eu falei assim, olha... Pela primeira vez, de verdade, não é porque você tá aqui, mas é porque realmente foi, porque né? Não tem porquê. Eu falei, nossa, ela falou exatamente o que eu acho. Aí isso mexeu comigo até, porque eu acho que foi antes de ontem, eu assisti um vídeo seu, tava estudando um pouquinho sobre você, que você ia vir aqui, e aí fui ver um vídeo seu no Instagram, e aí vi que legal, vi 2, vi 3, vi 4, acho que eu vi uns 5. Legal. Aí um deles eu falei, por isso que eu tava interessada, porque ela falou o que eu acho, né? Que é essa coisa da feminilidade, mas não é essa coisa do feminino, do visual. Do estereótipo. Do estereótipo, né? A mulher tem que usar rosa, ou tem que usar vestido, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado, né? Que não é sobre isso, porque né? As pessoas confundem o estereótipo com a personalidade. Por exemplo, gente, você pode ser uma mulher extremamente feminina e ser expansiva, entendeu? Exato. E ser agitada. E você não precisa ser aquela imagem da recatada. Uma coisa não tem nada... Senão, pelo amor de Deus, você tá matando o brilho dessa pessoa pra caber dentro de um estereótipo criado pela sociedade. Pelo amor de Deus, mulher não. feminina, com vestidão, pé no chão. Nossa, não eu tenho medo disso. Eu tenho medo, eu não sou essa. Então, você entende? Aí também tem uma outra seara que entra também, que super me preocupa, que é a questão do feminino para atrair um relacionamento. Aí tem aquelas fórmulas mágicas de como o que você deve falar, como você deve falar. Eu falo, gente, então criamos um robô. Não dá o medo? E aí tu casa, aí tu não vai manter esse robô. Porque esse robô... E aí vai separar, entendeu? Exatamente, porque essa pessoa não é você. É complicado. Né? E aí, você falou, imagina uma pessoa que é completamente diferente entrar dentro dessa caixinha e ficar ali pra poder... E ela vai se incomodar e vai achar que não é pra ela, e aí vai se revoltar desse resgate do feminino. Porque o que é o resgate, né, da feminilidade, que é o que eu chamo? É simplesmente você trazer uma coisa que já é da sua essência. Porque eu acredito muito que a natureza tem uma ordem. E a gente, às vezes, vai vivendo e vai causando desordem, né? No que a natureza nos trouxe. Então, essa desordem causa desequilíbrio. Qual é a minha função? Trazer a ordem de novo e equilibrar, para você ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais satisfatória. Porque não adianta conquistar profissionalmente o mundo. E olha que eu venho de um mercado de trabalho, mercado corporativo. Sim. Sabe? Trabalhei 4 anos com o Neymar, hoje tem um projeto específico com ele. Olha isso. Exatamente. Então assim, sento em mesas 90% com homens. Quando tem mulheres também ali junto, sabe? Tem de tudo, enfim. E como eu tô falando de uma figura chamada Neymar, que o mundo vem até você, então você tem muita experiência, né? Então, assim, eu tô falando nesse lugar de fala e não de resgatar a feminilidade num outro sentido. Tô falando no sentido total de uma pessoa. Então, a feminilidade, ela é da essência da mulher. Então, quando você perde isso ou mata essa parte de você, da sua essência, para se encaixar no mundo, a conta vem em algum momento, entendeu? De várias formas. Então, o meu objetivo com essas mulheres, nesse sentido do resgate da feminilidade, é trazer isso para facilitar a vida delas. Porque muitas das características da feminilidade, por exemplo, traz leveza, traz clareza, tranquilidade, traz um pouco de desacelerar, mas para conseguir, inclusive, fazer mais coisa. Traz muito mais poder.
traz muita coisa interessante. Nós já vamos continuar, porque a gente tem um intervalinho aqui. Você viu que eu tô de olho no horário ali, né? Vamos lá. Se deixar, eu vou falar. Um intervalinho rápido e a gente já volta pra conversar um pouco mais e entender um pouco mais do que ela tá explicando aqui, gente. Vale a pena, né? Começo de ano a gente tem que, né? Ó, expandir os horizontes, certo? Então, segura aí que daqui a pouco a gente tá de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com a Maria Ruibal, que é a minha convidada de hoje. Ela é estudiosa do comportamento humano e a gente está falando aqui sobre um trabalho muito bacana que ela tem desenvolvido junto com as mulheres. Ô Maria, a gente terminou esse bloco, eu só não estiquei mais porque já estava no finalzinho do bloco, mas você estava falando que você trabalhou com... Trabalhou não, você trabalha com o Neymar, né, até hoje, com o pai, enfim, com as empresas, com o Neymar. Como é que é? Como é que é o dia a dia de trabalhar numa empresa do Neymar? Eu fico curiosa de saber, porque, né? Olha, é super interessante, porque de fato tem uma diversidade de negócios muito grande, né? Eu trabalhei quase 4 anos lá, né, fixa, e hoje eu trabalho de uma forma diferente. Então, eu fico lá no escritório, né? Eu tenho um projeto em conjunto, 2 projetos em conjunto com ele, mas um é no empreendedorismo, ele vai lançar ainda, que é no digital, inclusive, muito em breve vocês vão saber, chama o Pai dos Negócios. Spoiler! O Pai dos Negócios, spoiler. Arrasou! E, enfim, nós Tá temos... Não, vai ter essa coisa da comunidade, trazer bastidores que ninguém vê, inclusive partes da reunião mesmo, que a gente tem gravado. Que é uma coisa curiosa, né? Eu fico pensando assim, como é que é o dia a dia, né? Exatamente, porque vai responder. A gente tá falando do Neymar, né? Um cara que é conhecido internacionalmente, então eu acho que os negócios não devem ser negócios só locais, devem ser negócios internacionais. E sentar à mesa com essa gente não é uma coisa muito fácil, provavelmente, né? A nossa ideia é isso mesmo, que a pessoa sinta sentando na mesa, sabe? Nessa mesa de reunião para tirar, inclusive, dúvidas, conseguir entender algumas coisas. Porque uma coisa muito interessante de pessoas que são muito vistas, assim, né? E o Neymar soube fazer isso muito bem em termos de carreira, que carreira além do campo, né? Eu tô dizendo agora dos outros negócios, que é a diversidade. Então, verdade, ele atua em várias frentes, né? São várias frentes, porque, basicamente, cada frente diferente, né, que ele atua, tem um que o pai gosta muito, que é o mercado imobiliário, que a gente tem visto bastante, tudo mais, e ele vem, né, desse universo. É impressionante como ele passa, ele fala do rejunte, ele fala, não é coisa de fachada. É assim, andar numa obra com ele é insuportável. Com o pai do Neymar. Com o pai. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas é mais ou menos brincadeira, porque ele para a cada passo, ele olha cada detalhe, e ele entende, né? Ele entende. Ele era mecânico, mas ele foi ajudante pedreiro, uma coisa, foi pedreiro. Passou por isso entende, aí, né? E ele entende dos negócios. Legal. Enfim, mas ele gosta do mercado imobiliário como um todo, reformar e tal, enfim, comprar pronto, construir, etc. Então, esse é um business bem atuante dele, mas tem vários outros. E nesses vários outros, o lado de lá da mesa é o business do cara. Então, sempre tem um pai para cuidar daquilo, e aí ele entra com a outra parte, que é da imagem, né? De tornar isso maior e tudo mais. E aí dá um casamento bom e dá para administrar dessa forma. Claro. Então, não é que você precisa ser especialista em tudo. Você precisa entender do teu negócio, da parte que lhe cabe, e a outra parte entende da outra parte, né? Exatamente. E aí faz um casamento bom. Só que nisso a gente fica conhecendo muitos universos e muitos negócios, né? Então, respondendo sua pergunta, é muito interessante nesse sentido. E, ao mesmo tempo, esses dias eu fiz um vídeo. Eu não fiz nada com esse vídeo. Sendo bem sincera, eu guardei pra mim. Uau! Vou contar o vídeo, como é que era. Me veio aqui na cabeça agora. Porque, ao mesmo tempo que, óbvio, que tem essa questão de ser interessante. Sim. Mas... é muito engraçado, que é o que eu falo muito, ser humano é ser humano em qualquer estágio, em qualquer lugar do mundo. As culturas são diferentes, mas o ser humano é igual, né? E aí eu entrei lá, e eu entrei cheia de gás, querendo falar um monte de coisa, resolver um monte de coisa e tal, porque eu tinha que sair, inclusive. E aí ele tava sentado, comendo literalmente isso que eu vou te falar. Tudo foi muito interessante para isso, que é muito comum ele comer isso. Tava comendo arroz, feijão, bife, literalmente. Normal, como qualquer brasileiro. Exatamente. Assistindo um negócio, com aquele óculos que ele põe dele lá, ele fica, o pai, isso. Aí tava assistindo e rindo, não sei o quê. Quando eu fui ver, era uma besteira de Reels.
Sabe essa coisa que você passa 5 minutinhos ali só pra distrair? Não, aí ele ri, ele me mostrou, eu não achei graça nenhuma. Eu falei, não entendi, né? Uma situação tão corriqueira, tão normal, tão tipo... E é assim, entendeu? E é isso que é. Normal. Então é muito interessante essa parte também. Eu que convivo com vários artistas também, vários grandes empresários. Enfim, é muito interessante. Quais são as diferenças, né? Existe toda essa cena corriqueira dentro de um helicóptero, por exemplo, dentro de um avião. Aí que tá a diferença, né? Essas coisas, são que são coisas que... né? Que o poder aquisitivo pode comprar. Isso. Mas o comportamento é igual. É igual. Né? Igual, porém diferente quando se trata de homens e mulheres, né? Verdade. Porque a gente tava falando, inclusive, né, sobre as diferenças. Você, por ser mulher, você sente que você é tratada diferente? Ou você tem algum comportamento que você usa nas mesas de negociação pra... Sabe? Porque sempre tem essa coisa. E eu escuto muito, assim, a mulher falar... porque eu era mulher, porque eu sou mulher, porque ela é muito machista, irarará. E tem muito assim... Você sente isso nas empresas que você trabalha? Eu nunca tive esse discurso. Movimento? Ótima pergunta, porque assim, eu nunca tive esse discurso. Eu sempre achei que eu não tinha passado por nada disso. Eu sempre achei que você que definia como iam te tratar. Mas não acho justo também falar isso, porque hoje, com a maturidade que eu tenho, olhando para trás, sim... Existe algumas coisas, assim como se os homens adentrassem um universo que historicamente tivesse sido muito feminino, teriam as diferenças, entendeu? Né? Por exemplo, tem homem que hoje a mulher trabalha e o homem está em casa, também sofre esse tipo de coisa que o contrário sofre, que a gente não olha para isso, porque inclusive é uma grande minoria e tal, mas também. Então a grande questão é adentrar um território que historicamente não era frequentado por essas pessoas, no caso, pelas mulheres. Pelas mulheres, Então, sim, tem algumas questões, que precisa ir educando, não acho que sempre é maldade. Eu não tenho um discurso mimizento, eu também não tenho. Não gosto também, porque sempre trabalhei, sempre fui muito bem tratada pelos homens também. Eu também. Salvo algumas raras exceções que... Exatamente, só que o sistema, de fato, tem algumas coisas que precisa... Uma coisinha ou outra que é bom regular, né? Tem que regular. Tem que regular. E nós também, porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem mais segurança. Porque o que acontece também? A mulher, por insegurança, e é uma insegurança normal, que precisa eliminar, mas ela, infelizmente, ela é normal. Por insegurança, ela vai não sabendo agir em algumas situações. Ou se calando, ou não se posicionando, ou não tendo uma atitude XYZ, na dúvida, não faz alguma coisa que poderia ter feito e tal. Não é tão atirada quanto os homens, talvez, né? Porque ou é demais pelo grito. Ou é demais pra... porque tem os opostos, quando você quer ganhar no grito também, aí você também vai falar, poxa, também não, razão, você desrespeitou o cara. Mas ele é homem. Tá, ele é um ser humano, você desrespeitou, calma lá, minha amiga, né? Não é assim. Bom. Então, primeiramente, tem a base de tudo que é seres humanos, ponto. Aí tem os homens e as mulheres. Exato. Então, perdi sua pergunta inicial. Que era... se eu sofri essas questões. Se você sofria essas questões, né? E o que que a gente, como mulher, poderia, né? Assim, o que é vantajoso pra gente, na nossa feminilidade aqui, utilizar nas reuniões, utilizar numa decisão de negócios, né? Porque é uma coisa que... É muito interessante que isso. É muito, né? Que a gente tá... E a gente que tá trabalhando sempre assim, a gente tá vendo isso acontecer e tá testando isso, né? Mas nem todo mundo tá passando por esse processo. Quando a gente fala de energia feminina e masculina, fica muito subliminar. O que é energia feminina e masculina? Então, eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar assim, características do masculino e características do feminino. Fica mais claro, né? Exatamente. Só que é muito importante a gente saber, isso tem a base até no taoísmo, sabe? Do símbolo do yin yang e tudo, né? Mais. Sim. Que são opostos complementares que quando estão em harmonia, forma o tal que é o melhor dos mundos. Entendeu? Olha, é verdade. Então, se a gente pegar, indo nessa linha de raciocínio, pegar todas as características femininas, todas as características masculinas e entender quando usar cada uma delas e principalmente saber ir e vir e não anular uma das outras para caber num espaço. Esse é meu papel. É ajudar as mulheres a saber ir e vir no feminino delas. Olha, que bacana. E é muito interessante que dentro das características tem muita coisa que é do feminino,
que a gente pode usar no mercado de trabalho e que não é usado porque historicamente não sabia disso porque era um mundo muito masculino. Vou te dar exemplos. Exatamente. Tá curiosa. Uma líder feminina, uma líder mulher, né? Tá. Algumas características que ela pode usar. A visão características masculinas têm uma visão muito militar, né? Tipo, horizontal. Uhum. Então, eu mando, obedeço, faço o que tem que ser feito e dá objetividade na fala, olho para o problema só e resolvo, tal. Uhum. Se a mulher trouxer, no momento certo, uma visão mais horizontal e não tão vertical, essa líder, ela consegue olhar o time dela como um todo, a empresa como um todo, os resultados de uma maneira mais assim, entender o que está acontecendo em cada lugar, quais são as características de cada um que está sendo favoráveis para aquele trabalho acontecer, quais são sendo natural desfavoráveis. Nossa, né? Olhar para tudo, assim, né? A mulher tem, por natureza, o instinto maternal de cuidar, da criança, de olhar. do leite, da comida, exatamente. Da casa, essa do gato, multiplicidade de olhar. O homem não. Trabalhar, fazer. Entendeu? Então, estou dando um único exemplo. Tem vários. Mas esse único exemplo dá pra gente explanar muita coisa dentro disso. Aí eu tô falando, então você é uma líder sempre horizontal, mas a empresa precisa de objetividade, de resolver e tal. Eu falo, aí que tá. Esteja à frente. Olhe para quando você precisa usar uma característica, quando você precisa usar outra e saiba usar todas elas. É bem estratégico. Estratégico. E aí, falando da parte pessoal da mulher trazer essa feminilidade para ela e no trabalho usar quando favorável, porque sim, a maior parte do tempo ela vai usar das características masculinas. Sim. Vamos ser objetivo, vamos aqui, a reunião tem tempo para acabar, e tá tudo bem. Até porque numa empresa é assim que funciona. Tá tudo bem, né? só que fica mais leve para ela quando ela entende, quando ela traz para consciência dela que ela tá usando dessa característica, ou seja, ela tá sendo estratégica. Sim. Ela tá usando essa característica, ela domina essa característica, mas ela não se perde da essência dela feminina. Esse é o ponto. Olha. Entendeu? Porque quando ela tá na essência dela feminina, não acontece o que aconteceu comigo. De você conquistar e se sentir insatisfeita. De parecer que sempre tem um buraquinho lá dentro. De sentir que tá sobrecarregada, que tá pesado demais. Volto a dizer, uma coisa é você, putz, tô atolada de trabalho hoje. Isso é uma coisa, tá com muito trabalho, sabe? Ok, faz o que tem que ser feito, tudo bem ficar de vez em quando mais tarde. Eu acho que assim, o que você deseja, né? Vai ter um preço para pagar para aquilo que você deseja. Também é uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria. Eu começo muito por aí. Vamos olhar para o que você deseja, para ver se o que você deseja, você realmente deseja, ou foi implantado pela sociedade em algum momento, ou você só está indo no flow, por exemplo, entendeu? Sim. Então, vamos ver se o que você deseja é coerente com o que você está disposta a fazer e se o caminho vai te fazer feliz. Porque se o caminho não for prazeroso para você, com todas as dificuldades que tem, com todos os esforços, esforço é muito diferente de você... esforço é uma coisa, você se machucar, você fazer forçado uma coisa é outra. Uma coisa é você se esforçar. Eu acho assim, o mentor é uma coisa incrível, né? Porque a pessoa que ela chega nesse nível que ela fala assim, tá, eu posso te ajudar. Que a mentoria é isso, né? Não, eu já aprendi tanto sobre isso que eu consigo te ajudar. Eu faço mentoria também de comunicação e é isso, assim. Então, a gente já bate o olho e fala... Se melhorar isso, você já vai fazer... cirúrgico, É cirúrgico, né? Você fala, nossa, melhorar isso, putz, isso, a pessoa floresce, né? Você já percebe, na comunicação, no caso, né? E você nessa coisa da feminilidade e tudo mais. Casos, porque agora você tá no campo de batalha. Agora você tá colocando... Porque é muito... Eu falo assim que é muita responsabilidade e a gente fica muito vulnerável no início. Porque você começa, assim... É uma intuição e um estudo na cabeça, né? Você fala, tá, eu sei, mas como que eu vou pôr isso em prática agora? Aí você começa. Tá. E os primeiros casos sempre são, né? Você fica sempre assim. Mas aí você vê. E com o tempo você vê aqueles casos florescerem. E é isso que traz o resultado pra gente, né? E a gente vai aprendendo no caminho mentor, também, você como aprende no qualquer caminho pessoa. como qualquer outra pessoa. Mas o que você já conseguiu, assim, de resultado, assim, que você fala, olha, eu consegui isso, e a pessoa tinha isso e fez isso. Tá. Me traga Vou trazer um caso na vida pessoal que te enche o coração aí. E um caso na vida profissional. Vou trazer dois casos, então. Isso. Na vida pessoal, era uma pessoa que veio querendo terminar com o casamento. E
conforme a gente ajustou essa forma de, dentro de casa, e equilibrar ela estava muito treta. na energia masculina, né? No masculino dela, então ela que cuidava de tudo, que tinha que fazer tudo, e não permitia ser cuidada, por exemplo, porque tem isso também. Uma coisa é você poder fazer tudo, outra coisa é você permitir que façam para você para ficar mais leve também. Sim. E tem muita mulher que tem dificuldade de aceitar ajuda, porque acha que está enfraquecendo por aceitar ajuda. Nossa. E até mesmo, outra coisa também de característica que muita mulher não quer falar o que ela quer. Quer que o homem adivinhe ou parta dele naturalmente, porque senão perde a validade daquilo, sabe? Por exemplo, se eu falar que hoje eu quero ganhar uma flor, não vai ser tão gostoso quanto se ele, por livre e espontânea vontade, ganhar a flor. Só que quando eu explico como funciona a cabeça, né? A cabeça masculina. Eu falo assim, ó, tira isso do seu coração. Uma das coisas lindas da mulher, e que é inclusive aquilo que faz a família crescer, do homem prosperar. O homem, quando eu falo, é ser humano, do ser humano prosperar, vocês prosperarem enquanto casal, é o estímulo que a mulher dá para o homem. Então, por exemplo, não economize em pedir, saiba pedir, que é diferente de mandar. Você virar e falar assim, olha, eu quero que você coloque o lixo pra fora, que você nunca coloca o lixo pra fora, e esse negócio tá podre aqui dentro, estressou já. Agora você vira e fala assim, nossa... Aí você muda o jeito de falar, e aí eu ensino isso. Eu falo assim, se você virar e falar assim, nossa, tá um cheiro muito ruim aqui, né? Você não tá sentindo? Nossa, tá me incomodando, me deu até um enjoozinho, alguma coisa. Sei lá, você fala do seu jeito, né? Tô exagerando. Sim, eu falo assim, nossa, mas tá ruim esse cheiro... Aí não se ligou ainda, porque é um processo. Depois ele vai se ligando. Isso vai evoluindo, mas não se ligou ainda. Aí você fala, será que não é o lixo? Pode ser que seja o lixo. Ai, você não tira o lixo pra mim, por favor. Ele não se importa, ele levanta na hora, vai e leva. E nem sentiu. Entendeu? Só que ele vai levar. Sim. Aí no dia seguinte, porque é só uma vez você fez isso, ele não tá acostumado ainda. No dia seguinte você fala, nossa, tem como você tirar o lixo pra mim, por favor, tá? Eu vou sair agora, não sei o quê. Vê se ele não tirou, é um processo, você tem que insistir. Olha. Aí você vira e fala assim, depois fala assim, nossa, você esqueceu de tirar o lixo. Tira pra mim, eu vou tomar banho rapidinho. Não tira o lixo. Ele vai acostumar, ele vai entender. Então é só uma forma de raciocinar que você inverte a linha de raciocínio e a vida vai ficando mais leve. É verdade. No começo você tem que raciocinar bem menos, um pouco, né? Mas depois vira no modo automático. Que legal! No modo automático. Então um caso foi que essa moça de resgatar chegou, o casamento mesmo, que foi equilibrar o papel, porque nós temos papéis na vida. Eu não sou igual eu sou com a minha mãe, com o meu marido. Eu não sou igual com o meu marido, igual eu sou com o meu filho. Eu não sou com você igual, eu sou igual... como é muita coisa, são né, papéis. São Uma das ferramentas, né? que eu uso é se a pessoa está muito perdida nos papéis dela na vida e dos outros na vida dela, eu faço um exercício de ambientação, assim, de papéis. Quais são os seus papéis na vida das pessoas? Então, dentro de casa, num casamento, às vezes os papéis estão invertidos. E a gente consegue colocar eles no lugar novamente através dessas questões do feminino e do masculino, entendeu? Qual é o papel seu dentro da sua casa, qual é o papel dele dentro da sua casa. Então, enfim, resgatou um casamento, hoje eles têm uma filhinha pequenininha, maravilhosa e tal. E é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? Não aprende na escola. Não aprende em lugar nenhum, nem em casa. Não. A própria mãe e o pai não sabem dessas coisas, né? E outro caso no profissional, trouxe um de cada. Sim, uma mulher que ela faz várias negociações e ela estava num momento da carreira dela de transição de carreira e ela precisava fazer novas negociações. Só que ela estava acostumada com um tipo de negociação e tudo mais. E ela estava acostumada a ser um tipo de trabalho. E aí ela ia começar a sentar em mesas para negociar o valor do serviço dela, da entrega dela, etc. E eu ensinei pra ela, eu falei, porque é muito diferente, esse que é meu medo da internet, né? É muito diferente você sexualizar essa questão do feminino do que você trazer a feminilidade. São lugares muito diferentes. Porque se a mulher sexualizar, ela vai conseguir também o que ela quer. Só que a que preço, entendeu? Porque depois isso vai ter uma conta pra você. Não aconselho, entendeu? O que fica de credibilidade até de do teu tudo, trabalho, e pra você mesmo, entendeu? De você saber que você foi pela conquista sexual da coisa, entendeu? E eu nem falo sexual do ato em si, mas eu falo de tipo, se seduzir, né? Então não use da sedução no ambiente de trabalho, de verdade. Mas existe a mesma forma de pedir para o cara retirar o lixo, dá para você negociar.
dessa mesma forma. Pois ela fechou todos os contratos que estavam emperrados, sabe? Eu falei, vamos olhar para isso. Eu explico, porque eu só não falo, faz assim. Eu explico, porque ela vai, aquele aprendizado vai ficar para ela depois, né? Sim. Então, eu explico para ela. Até porque é ela que vai na reunião, não sou eu. E Exatamente. ela não vai com ponto, né? Do que eu fico falando pra ela. Então eu explico. E aí a pessoa entende. Então vem de dentro. E aquilo se torna natural. E o que você explicou pra ela? O que você orientou ela pra fechar esses contratos? Nossa, deixa eu me lembrar. Não, preciso lembrar de uma situação. Falei pra ela sobre por exemplo, tava uma questão de preço. E ela falou, Mariasca, assim, não tem, de verdade, não tem como eu colocar menos do que eu tô cobrando. Puxa, por causa disso, tal. E no caso específico dela, tinha coisa que envolvia produção. Então, por exemplo, tinha a roupa que era mais cara, a maquiagem, não sei o que. Ela tinha algumas coisas assim. E eu falei pra ela, mostra pra ele esse valor, que é diferente se ele contratar ou um homem, né? ou... Não, mas isso não tinha a ver com... A contratação não tinha a ver com homem e mulher. Mas eu falei pra ele, mostra pra ele o valor que isso realmente tem. E faça com calma. Aí, algumas dicas pra reunião, assim, faça com calma, inverta o tom de voz. Faz essa pessoa que tá do outro lado da mesa entender... Qual não tenha problema em numa mesa, de vez em quando, demonstrar sua fragilidade. Porque se você estiver negociando com um homem, por exemplo, isso vai ser positivo para você no sentido de você mostrar firmeza na entrega do seu trabalho, que é diferente de força. Sim. Você mostrar firmeza, ou seja, deixa esse cara seguro, essa pessoa, enfim, segura de que você vai fazer uma boa entrega, fazer uma boa entrega. Mas se tiver emperrado em termos de valores, mostra a sua vulnerabilidade, inclusive falando na questão que eu não vou conseguir te entregar um bom trabalho se você não fizer isso. Se não for, por exemplo, com esse preço. E não num lugar de... Não, eu não cobro menos que isso. Aí foi um ajustezinho. Não, eu não cobro menos que isso. Ou então fala, se quiser isso. Não fala assim, cara, eu quero fechar. Disso, né? Eu falei pra ela trazer uma fala mais feminina, no sentido de eu quero fechar. Eu quero, não tô... eu tô aqui brigando. Uma vulnerabilidade dessa pode mudar o jogo, exatamente. Né? Olha que interessante. E mudou. A gente não pensa, às vezes, no dia a dia, né? Se não tiver... Às vezes quer mostrar muito uma fortaleza, sabe? Poder. Por exemplo, não tô precisando de dinheiro. Às vezes fala assim, cara, eu preciso do teu trabalho. Eu preciso desse trabalho. Sim, eu quero fazer esse trabalho. Encontrar esse meio termo também, que também não é, fácil, né? Claro. Mas assim, tem duas coisas que também foi uma preocupação minha. Enquanto a pessoa tá na mentoria comigo, eu vou ali direcionando. Porque a minha mentoria, ela traz clareza e direcionamento. Certo. É isso. Sim. E por isso que dá pra vir qualquer pessoa, não necessariamente quem quer resgatar a feminilidade. Mas que eu tenho essa base. Mas a mentoria base, né? traz... Você nichou, vamos dizer assim, pra atender, né? Isso, mas a mentoria traz clareza e direcionamento. Então, enquanto a pessoa está na mentoria, é uma coisa. Mas tudo isso, eu estou formatando um curso para poder entregar todos esses ensinamentos e a pessoa não depender de mim. Entendi. Entendeu? Entendi. E ter ali também para consulta também e tudo mais, né? Porque daí que é um mercado também, né? O mercado de infoprodutos é um mercado que continua muito. Eu acho que agora houve tudo, né? Com certeza cresce. Que agora deu uma estabilizada, mas agora... Mas sabe o que eu acho que aconteceu em termos desse mercado? Veio uma primeira onda, assim, de produto barato, produto caro, de tudo, e aí todo mundo comprou aquilo e começou a ver que a entrega não é tanto é que tem um índice que 80% das pessoas nem abrem. Olha. E uma porcentagem que é menos que 10 assiste tudo, ou seja... Catastrófico, né? Porque você gastou seu dinheiro, horrível. Você não comprou, enfim. Comprou, mas só porque era barato. Isso acontece mais com os baratos. Aí os tickets mais altos. Né? Exatamente. Só que agora, então, todo mundo fazia curso de qualquer coisa, sendo qualificado, não sendo. Eu acho que agora o mercado ele vai continuar crescendo, mas ele vai profissionalizar mais. Vai ter mais qualidade. E aí as pessoas vão comprar daqueles profissionais que você E teve um tempo também que tinha uma coisa muito assim, você sabe fazer alguma coisa? Então, faz um curso.
E não é só sobre isso, né? Pra você fazer alguma coisa, pra fazer um bom curso, você tem que dominar muito aquele assunto. E outra coisa, né? Por que os professores cresceram muito os filósofos, que eram professores, Mário Sérgio Cortella, Luciana Helena Galvão, que são fontes que eu bebo, né? Karnal, Pondé, enfim. Sim. Eles eram professores. Então. Tem uma didática por trás, tem pedagogia para você ensinar alguém. Não é só sair fazendo. Exatamente. A nossa experiência conta. Isso foi uma coisa que eu fui ver também. Como que eu vou ensinar? Como é que eu vou passar esses ensinamentos, né? Sim. Então, tem esse viés também, de você tem que ter uma didática para poder passar aquele ensinamento. Verdade. Bom, mas até o nosso mercado também é um mercado bem didático, né? Essa coisa do jornalismo, né? Sempre é muito didático, né? Que você tem que apresentar uma pessoa, conversar, né? É muito didático, né? Se a gente não tiver uma boa didática, você não consegue passar a sua informação, né? Mas é bem desafiador, né? Num mundo de... comunicar com responsabilidade emocional num mundo de muito conteúdo, né? Que nem você falou aqui, né? No começo, né? Na internet. Fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra, e você tá ali no meio daquilo, né? Quando vem com um discurso muito mágico também na internet, a longo prazo vai adoecendo as pessoas, porque na prática é inatingível aquilo, você dá uma injeção de ânimo na pessoa, aquela coisa que fisga, e pode funcionar a curto prazo. Esse é o meu problema. Por exemplo, eventos, que acontece muito, né? Evento é um ótimo exemplo de injeção de ânimo. Assistir uma palestra, tal, é um despertar. O problema do despertar e não ter uma continuidade é que aquilo vai murchando e frustra muito mais antes do despertar. É aquela coisa, depois que você vê, não dá pra desver, né? Então, aí você fica, poxa, aí você sente que você que é ruim, que você é fracassado. Por isso que eu acho muito importante ter esse apoio, essa continuidade, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto de eventos, sou a favor de eventos, adoro palestrar, eu gosto muito de palestrar. Minhas palestras não são muito... Sabe aquela coisa assim... ela faz você refletir... Quais são os feedbacks que eu tenho da minha palestra? Nossa, eu vou levar para casa para refletir. E eu incentivo isso. Eu falei, não tomem nada como verdade absoluta para vocês. Porque até aquilo que é verdade, talvez no seu momento de vida não se encaixe. Tem um exemplo que eu gosto muito. Aquela onda do banho gelado de manhã. Nossa. Fisiologicamente é verdade. Ele funciona, ele é bom, o banho gelado. Mas, aí vamos supor que a gente está falando de uma... Vou exagerar para ficar bem claro. Claro. Vamos supor que a gente está falando de uma mãe, uma recém-mãe, né? Que tá com um filho pequeno, tá cheia de coisa, tá com os hormônios tudo diferente ali e tudo mais. Aí ela tá querendo se recuperar sua autoestima e tal. Vai tomar banho gelado? Para mim, vai tomar um banho quentinho, com vela, vamos presentear com uma massagem, né? De preferência. Alguma coisa assim, mais acolhedora. Mais acolhedora. Então, assim, resumidamente, o que eu tô querendo dizer é até aquilo que é uma verdade. Lembrando uma pessoa, inclusive, do mercado de infoprodutos, que todo dia de manhã entrava dentro de um negócio gelado e fazia live ainda. Eu falava, ai, que horror! Deus me livre, sai daqui. Mas eu incentivo muito as pessoas a refletirem, né? Não tomarem as coisas como verdade absoluta. Não sai fazendo tudo que todo mundo faz, que nem tudo é pra você também, né? E até aquilo que faz sentido. Você fala, pô, faz sentido. Mas ainda assim reflete sentido, e vê o que você vai banho pegar. Quente, obrigada. Às vezes é que nem o jejum, né? A pessoa fala, jejum, ótimo, jejum de 12 horas. Gente do céu, de verdade, eu não consigo ficar mais de 6 horas sem comer. Meu pai, eu fico apavorada. Vai entender seu metabolismo, seu estilo de vida, seu tudo, né? Aí eu começo a me dar tremedeira. Eu falo, gente, como é que esse povo aguenta fazer esse jejum de 12 horas, sei lá quantas horas, né? Eu já levanto de manhã comendo tudo que eu vejo pela frente. Como é que faz, né? Então é isso, né? Não dá pra gente se empolgar, né? Maria, tá acabando a nossa conversa já, ó. Dá pra ficar mais? Dá pra ficar mais? Tá acabando, menina. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Pra quem quer trilhar um caminho parecido, esse seu, de estudo comportamental, o que você fala? O que você deixa de mensagem aí? E também de ano novo, né? 2026 tá começando, né? Então, acho que o estudo comportamental ajuda muito, né? Em tudo que a gente quer fazer, eu costumo realizar, muito né? a não entrar nessas ondas, né? Por exemplo, teve um vídeo até que eu fiz sobre a correria do final do ano. Eu falo, gente, faça um exercício de encarar como se fosse a vida normal, porém com... algumas atividades a mais ou diferente. E claro, quando você tem atividade a mais, vou dar um exemplo de um dia que tem um casamento para ir. Eu já sei que vai ser um dia já diferente do normal, porque tem um casamento para ir. Eu vou me programar para isso, entendeu? Vou acordar mais cedo, vou fazer alguma coisa que... Eu vou procurar
não tirar 100% tudo da minha rotina. Por exemplo, eu gosto de acordar com calma, fazer meu café com calma. Sim. Então, eu vou tentar priorizar isso, para que meu dia já não comece... Alguma coisa nesse sentido. Encarar, sem entrar nessa... Às vezes você fala, não, porque tava na correria, tal, não sei o quê. Se você parar pra olhar, você nem tava. Você só foi na onda, entendeu? Entendi. Então, dado essa questão, mas tem mas entrando na energia de toda a sociedade e tudo mais, lógico, porque eu faço, revejo o que foi, crio coisas para o que eu desejo. É sempre bom, enfim. né? Sim. Aproveita esse momento e se for para dar uma dica, um único exercício, assim, olhe para aquilo que você deseja. E vê se aquilo que você colocou como o seu desejo, ele condiz com o que você está disposto a fazer para conquistar esse desejo. E se não tiver, cuidado para não querer mudar isso aqui, ao invés de mudar o desejo. Às vezes, ajustar o seu desejo vai te trazer mais paz, mais felicidade, mais prosperidade também. Porque é como você está insistindo num caminho que, na verdade, ele não é seu. Parece que tudo vai dando errado. A vida, ela tem uma harmonia por si só. Quando tá dando muito errado, que é diferente de ter obstáculos e você passa pelo obstáculo de se esforçar para conquistar as coisas, né? E tudo mais. Dá errado, dá ruim mesmo, né? É quando você... Sabe quando você fala, eu tento de tudo e não tá dando. Eu tento de tudo e não tá dando. E tô nisso faz tempo. E parece que as coisas não vão. Para e rever. Fala, por que eu tô querendo isso? Da onde veio eu querer isso? É só pelo dinheiro? Não tem nada mais que eu possa pelo dinheiro? É pelo meu propósito. Dá uma olhada se é teu propósito mesmo, porque o propósito, ele flui, entendeu? É verdade. Então, tem todas essas questões que é importante analisar. Não é uma simples frase, o que eu desejo. Não é, entendeu? Tem vários pormenores ali. Com certeza. Ficaremos atentos agora, no próximo ano que se inicia, né, produção? A produção já... Já acabou? Acabando. Suas redes sociais, Maria, para o pessoal continuar essa conversa lá. É Maria Ruibal, é meu nome. Maria com H, a gente vai Ruibal. colocar aqui na tela, né? É isso? Maria, uma delícia a conversa, um assunto maravilhoso. Você é muito inteligente, muito bom conversar com você. Amei. Sucesso aí nas mentorias. Obrigada. E adorei também a sua fala, seu discurso. Para mim, você está indo no caminho certo. Maravilhosa, obrigada. Eu adorei nossa conversa. Gente, fica aqui então o convite para vocês nos seguirmos aqui, nos seguir aqui nas redes sociais, @LucimeloOficial, que é o meu Instagram, e também o Papo é Pop, todas as nossas redes sociais, estão tudo na minha rede social. Pode seguir tudo por lá, tá bom? Beijo e até o nosso próximo.